Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, em Isaías 53. Semana passada nós ministramos a respeito de um bálsamo de cura. A gente quer continuar falando sobre esse tema, tendo Cristo como centro. Eu tenho certeza que nós, nesse mês de maio, não foi algo aleatório a gente conversar, a gente ministrar, a gente entender de ministrar sobre as nossas famílias. Eu acredito que o Senhor, Ele está, de fato, nos limpando de dentro para fora. Amém, irmãos? A nossa intenção aqui de verdade, como nós ministramos na semana passada, não é o Senhor construir sobre algo velho, é o Senhor limpar tudo que está dentro de nós, escombros do passado, para que Ele possa edificar algo novo em nós. Amém, irmão? Você recebe isso? Então, nós entendemos de verdade que existe um tempo de bálsamo, porque algo que eu tenho entendido para esse tempo é que nós não vamos pensar na cura apenas pensando na nossa vida. Eu creio que nós receberemos a cura quando nós entendermos a responsabilidade de ser cura para outras pessoas. Amém? Então, irmão, uma das coisas que precisa estar claro no nosso entendimento é que o Evangelho coloca em nós uma mentalidade coletiva. O Evangelho coloca em nós uma mentalidade de família. Quando a gente fala aqui no Mevan Campinho que nós somos uma família, não é porque o Mevan Campinho é uma igreja diferente. É porque Cristo espera isso de nós. Amém, irmãos? A gente não tem intenção de inventar roda, de ser uma igreja fora da bolha. Não, não. Cristo espera que nós sejamos uma família. O Evangelho espera que nós sejamos irmãos, homens e mulheres com uma mente coletiva. Então, quando você começar a entender que aquilo que o Senhor faz na sua vida é a partir da sua vida, você vai começar a viver milagres que você não entendia porque não vivia antes. Amém? Você está pegando isso? Então, como, pastor, que eu vou começar a viver milagres mais expressivos, realidades dentro da minha casa diferentes, quando você começar a entender que o que o Senhor faz dentro da sua casa não é para a sua casa apenas. Amém, irmãos? Nós temos recebido alguns testemunhos incríveis que eu acredito que nós vamos precisar, de fato, ter uma reunião ou um momento específico para os irmãos falarem isso aqui na nossa igreja. Mas tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, seja uma cura no corpo físico, seja irmãos entrando no outro nível no trabalho. Nessa semana, ficamos muito felizes de receber um testemunho de uma irmã que conseguiu entrar numa casa que ela queria muito. Então, assim, o Senhor tem feito coisas no nosso meio de forma sobrenatural. Amém, irmão? Mas isso... Ficou esquisito o som, hein? Mas isso não é pensando no irmão que recebeu, pensando na igreja Mevan Campinho, isso é pensando no nosso coletivo. Amém, irmão? Porque eu tenho certeza que se você for para a casa que você está esperando tanto ir, não, eu quero morar em tal casa, a primeira coisa que vai gerar ou aquecer o teu coração é você abrir um PG nessa casa. Amém, irmão? Por quê? Porque você está com uma mente coletiva. Então, homens e mulheres com mente coletiva, nessa hora, nessa estação, que não são egoístas, cara, vão receber tudo que o Senhor quer liberar nessa estação. Por quê? Porque você não está pensando só em si. Porque você não está pensando só no seu benefício. Amém, irmão? Porque hoje em dia, cara, de verdade, é muito difícil nós termos homens e mulheres que não são egoístas. Sabe aquele jargão, farinha pouca, meu pirão primeiro? Cara, isso está latente dentro da igreja, irmão. Isso não é coisa lá de fora, não. A gente precisa entender que o Senhor está querendo tirar isso de dentro de nós, para que Ele possa liberar o que Ele está querendo liberar sobre as nossas vidas. Só que às vezes a gente está pedindo algumas bênçãos que, se o Senhor liberar, cara, a gente vive a nossa vida muito bem. Eu já alcancei o que eu queria, mas não é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Você está entendendo isso? Então, uma das coisas que o Senhor quer liberar, um bálsamo de cura, como nós liberamos na semana passada, cura sobre nós, cara, no nosso entendimento. A gente precisa deixar de ser homens e mulheres egoístas, cara. A gente precisa deixar de ser homens e mulheres avarentos. A gente precisa deixar de ser homens e mulheres que pensam naquilo que a gente concorda e naquilo que a gente discorda.
Irmão, infelizmente, a gente tem a nossa opinião muito viva dentro de nós, cara. A gente não tem empatia hoje. Não, pô, não entenderam, não entenderam. Irmão, você não sabe como está a pessoa que não entendeu aquilo que você acha que ela deveria ter entendido. A gente olha muito para o nosso umbigo. Amém, irmão? Você concorda com isso? Isso é nós, tá? Eu também. Nós, não estou falando diretamente para alguém. É para nós, é uma mentalidade nossa. E uma das coisas que a gente entende muito é que, às vezes, infelizmente, como hoje é um culto de domingo, a gente prega para a nossa casa, às vezes a gente tem líderes que pensam muito no seu próprio umbigo. Irmão, uma das coisas que a gente precisa ter aqui na nossa igreja, isso vindo a partir da liderança, o líder é o que sofre mais. O líder é o que tem a vontade dele menos feita. Por quê? Porque ele está se gastando mais pelos outros. Amém, irmão? Se a gente tem um líder, um homem maduro na nossa casa que fica preocupado, não, mas isso aqui eu não concordo. Você não é líder, irmão. Você ainda não tem pelo menos uma mentalidade de líder. Às vezes você tem um título de liderança. Só que a gente precisa entrar num lugar de cura, de saber, cara, se eu sou líder da igreja de Cristo, eu preciso imitar Cristo. E Cristo, sendo Deus, se esvaziou, teve a pior morte possível e renunciou a tudo que tinha. Por que a gente ainda tem as nossas opiniões ainda muito vivas dentro de nós, irmão? Se você se converteu ontem, não tem problema. Agora, se você é crente há 1 ano, 5, 10, irmão, a gente precisa ser curado nisso. A gente precisa pedir que o bálsamo de Gileade passe por dentro de nós. E a gente pare de olhar para aquilo que a gente concorda ou discorda e comece a se preocupar com o que o Senhor está querendo liberar no nosso meio. Amém, irmão? Porque, às vezes, você ouvir isso da boca do pastor, você acha que é o pastor querendo fazer você entender goela abaixo alguma diretiva. Mas não, é o Senhor querendo fazer algo no nosso meio. Aquilo que a gente está tentando compartilhar é o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém, irmão? Você entende isso? Então, isso não é uma exortação, uma chamada de atenção. Isso é um entendimento do Evangelho que precisa estar vivo em nós. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com coisas grandes, enquanto o básico a gente ainda não venceu. Amém, irmão? Então, como nós estamos falando de cura, vamos ler aí em Isaías 53. Você abriu, eu não. Então me dá um minuto. Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. Dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Versículo 10, e a gente para por aqui, por enquanto. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Você pode dizer amém? Você consegue entender a ênfase desse texto? Nós íamos ler só o 4, mas eu entendi de ler 1. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A gente está falando sobre um bálsamo de Gileade, sobre um tempo de cura, que nós estamos entendendo especificamente como estação para a nossa casa. Amém? Amém, irmão? Então, se ele levou sobre si todas as nossas dores, a enfermidade que você tem, a enfermidade que você ainda é acometido, porque uma das coisas que a gente precisa entender, quem acha, sabe ou pode dizer qual é a principal enfermidade que todos nós estamos acometidos desde a fundação do mundo ou desde a queda? A morte. O salário. Então, a nossa enfermidade é o pecado. Amém? Você entende isso? Então, todos nós, irmãos, já estamos enfermos. Nós já temos uma enfermidade. Mas ele levou sobre si todas as nossas. Então, por que ainda hoje, com o evangelho vivo dentro de nós, a gente ainda se vê negociando com um tipo de pecado que ele levou sobre ele na cruz? Irmão, a nossa intenção de verdade nesses dias é entrar num tipo de evangelho maduro, aonde a gente para de negociar por coisa pouca. Amém, irmão? Um evangelho maduro que a gente pode sentar na mesa e ter conversas difíceis. Onde a gente pode ouvir uma pregação que nos confronta e a gente não sai daqui chateado, a gente sai feliz. Porque, irmão, de fato, existem enfermidades sobre nós. Ou, vamos falar como a Bíblia diz, todas as enfermidades que estão sobre você, ele já levou na cruz. A gente precisa se apossar de uma identidade que está escrita na Bíblia, que às vezes a gente não toma posse. Só que, irmão, a gente toma posse da prosperidade, mas a gente não toma posse da renúncia. A gente quer muito a parte boa do Evangelho. Só que, irmão, sabe qual é a parte boa do Evangelho? Imitar Cristo. Só que nos disseram que a parte boa do Evangelho é a parte que a gente recebe a bênção. Só que a gente já falou isso aqui dezenas de vezes. Irmão, a bênção sou eu e você na posição correta. A bênção que o mundo precisa é eu e você sabendo quem nós somos. A bênção não é algo material. Cara, enquanto a gente ficar achando que a nossa vida vai dar certo quando a gente tiver alguma coisa, nós seremos os mais frustrados dessa terra. Se a gente ficar achando que a nossa vida vai ser uma vida que vai dar certo quando a gente alcançar alguma meta que a gente escreveu num papel, nós continuaremos frustrados, mesmo quando a meta for alcançada. Irmãos, a gente precisa ter uma certeza de estar no centro da vontade de Deus. Amém, irmão? E tem uma palavra que tem sido latente no nosso coração. Cara, se um dia a gente conversar, Fábio, com os ministros de louvor, pastor, qual é a tônica da palavra desse domingo para a gente, cara, entender e ministrar a mesma coisa? Cristo. E domingo que vem? Cristo de novo. E no outro domingo? Cara, vai ser diferente, vai ser Cristo. Irmão, porque senão, cara, a gente pode falar sobre família, irmãos, mas continua sendo Cristo, cara. A gente pode chegar daqui a 2 meses, decidir falar sobre, vai ser Cristo, irmão. Cara, porque senão não faz sentido mais, irmão. A nossa vida precisa estar firmada em Cristo, cara. Por quê? Porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Todas as tuas enfermidades, quem levou foi Ele. Não foi uma pregação, não foi o louvor, não foi uma tônica de palavra. Foi Cristo, irmão. E nesses dias a gente precisa estar com a nossa vida entregue para Ele totalmente, cara. Porque a gente pode ficar aqui querendo criar um script para fazer com que a igreja esteja cheia de membros. Mas a gente não quer uma igreja cheia de membros, a gente quer uma igreja cheia de discípulos. De quem? De Cristo. Irmão, se for diferente disso, esquece. Vai dar ruim. Amém, irmão? Você entende isso? Então, nesses dias, qual é a convicção que você tem que ter no teu espírito?
Cara, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Irmão, essa realidade precisa estar viva dentro de nós, cara. Ele levou sobre ele os pecados que você ainda luta, irmão. Ele levou sobre ele as crises de depressão que estão sobre você. Ele levou. Mas às vezes a gente não está correndo atrás dele, a gente está correndo atrás da bênção. Irmão, a gente não pode correr atrás da cura, a gente tem que correr atrás de Jesus. E como nós ministramos no domingo passado, irmão, existe um bálsamo de cura, mas esse bálsamo de cura se chama Cristo. Sabe por quê? A gente pode aqui, de alguma forma, falar que o bálsamo de cura está em jogarmos água na sua cabeça, colocarmos mãos sobre você, mas o bálsamo de cura está quando a gente encontra Cristo. Porque, irmão, tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Pastor, eu estou passando por um processo que você não sabe. Cara, dá glória a Deus. Pastor, eu estou passando pelo melhor momento. Glória a Deus também. Pastor, eu estou meio perdido. Dá glória a Deus. Irmão, Cristo está forjando alguma coisa na tua vida nesse momento. Para de achar que porque alguma coisa não está claro, que você está perdido, que você volta para Cristo. Lembra que a gente falou aqui, na minha imaginação, eu falei, é como se aquele cara tivesse entrado no campo e ele tropeçou em alguma coisa. Irmão, Jesus tem se apresentado para nós de formas que a gente não tem entendido. Só que a gente não tem percebido e a gente não tem vendido tudo que a gente tem para ter Jesus conosco. A gente tem achado que algumas coisas que têm acontecido na nossa vida, cara, isso aqui foi azar, isso aqui foi uma fatalidade. Cara, isso aqui foi... Bom, é Jesus se apresentando diante de você. E Ele está esperando que você venda tudo que tenha, tudo que você tem, para você ter o campo e você ter Ele. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, entenda isso. A nossa humanidade, a nossa carne, a nossa vida, ela está doente. Porque nós somos acometidos da enfermidade do pecado. Existem feridas emocionais e também feridas espirituais. E existe falta de paz. Jeremias 17:9, o coração é enganoso e incurável. Quem o conhecerá? Vocês lembram que a gente ficou um tempo aqui falando sobre o coração? O Senhor já estava ministrando cura sobre nós. Amém? Você lembra disso? Porque, irmão, o teu coração, mano, todos os dias a gente precisa sondar o nosso coração. Porque o nosso coração precisa de cura todos os dias. Você pode sair daqui impactado com a palavra, com louvor. Amanhã o seu coração precisa de cura de novo. Amanhã o seu coração precisa voltar para Cristo, voltar para o centro da vontade de Deus de novo. Amém? Você entende isso? Irmão, porque a nossa vida, cara, ela não depende de mais nada a não ser Cristo. Amém? Você entende isso? Então, como nós falamos no domingo passado, aquela mulher, nós falamos sobre a mulher que vendeu tudo e lavou os pés de Jesus com um nardo. E nós falamos de algo, um conceito prático na nossa vida. Cara, precisa ser feito algo radical e público para a gente de fato dizer para o mundo que Cristo é tudo que nós precisamos. Aquela mulher fez. Aquele homem também fez. Amém? Você está entendendo isso? Por que eu estou falando sobre essa questão pública? Porque eu e você, nós precisamos, irmãos, todos os dias, ou pelo menos ter um entendimento que a gente não pode viver a nossa vida com Cristo de uma forma oculta. Irmão, dentro da nossa casa, a nossa esposa precisa enxergar em nós que nós estamos perdendo um pouco mais. Na segunda, na terça, na quarta. Precisa ser feito algo radical e público, irmão. Porque senão não é o evangelho de Cristo. Amém? Você está entendendo isso? Então, o homem vendeu tudo que tinha para ter o campo. Aquela mulher, ela vendeu, das suas economias, o melhor perfume e lavou os pés de Jesus. O que nós temos feito para reconhecer que nós, de fato, encontramos Jesus e a gente não negocia mais nada que nós temos para não perdê-lo? Você já fez essa reflexão, irmão? Você já fez essa reflexão? Irmão, o que você tem, cara? Será que é teu tempo? Será que é a tua opinião? Irmão, uma das coisas que eu tenho
tentado ter como prática na minha vida, a melhor coisa que um homem mesmo, precisa ter, você é chefe de família, cara, é o conceito de perder todos os dias para Jesus. Só que a gente diz, irmão, que nós vamos perder para Jesus e a gente não consegue perder uma discussão. A gente diz que perde para Jesus e não perde uma fechada no trânsito. A gente diz que perde para Jesus e não consegue perder uma opinião. Não, tá certo a sua. Às vezes isso vale para dentro do nosso casamento. Irmão, quantos de nós aqui já entramos numa briga com as nossas esposas, onde nós estávamos errados e no final a nossa esposa saiu assim, caramba, acho que eu que errei. Porque a gente é bom de argumento, irmão. Porque a gente é homem, a gente fala muita coisa, a nossa forma de falar. Porque aqui vale para homem e para mulher agora. Não sei se você é assim, mas às vezes, dentro de um relacionamento, tem um que explode e tem um que fica mais comedido. Os casados, podem concordar comigo? Às vezes, irmão, o que fica mais comedido, quando ele está errado, ele consegue fazer com que explode, mesmo certo, pensar que ele é o errado. Quem concorda comigo? Sabe por quê, irmão? Uma das coisas que eu já vi em algum lugar, estudo de casa. Estudo de casa. Sabe quando você está certo, quando você está errado? E às vezes a pessoa, pela questão de personalidade, acaba explodindo. E você, errado. Não, mas olha só. Cara, ali, ó. Mas você não, sabe, você não se alterou, você não... Aí faz parecer que você é o certo da parada. Mas ao invés de você pedir perdão, cara, você bagunça a coisa toda, ao ponto da pessoa ficar assim, caramba, eu acho que eu que errei mesmo. Mas você que era o errado. Tem alguém que pode levantar a mão e falar, sou eu esse? Eu estou com a mão aqui, ó, levantada. Irmão, a gente é muito bom nisso, cara. Só que eu decidi tentar, não consegui. Cara, saí como bobo da história. Irmão, o evangelho é o evangelho que Deus decidiu ser como cordeiro. O evangelho é um lugar que Jesus decidiu ter a pior morte, ele levou a enfermidade, se tornou transgressão, como a gente acabou de ler, e ele não abriu a boca para nada. Como que a gente tem levado a nossa vida com Cristo, irmão? Será que a gente tem opinião para tudo mesmo? Será que Deus, Jesus, fez o que fez, esperando você ter argumento para tudo mesmo? Irmão, o evangelho, ele espera que você saiba que alguém está falando mal de você e você vai lá pedir perdão. O evangelho, ele espera que você, tendo conversado com alguém um dia, essa pessoa saiu falando mal de você, que você sente de novo, com o mesmo coração. O evangelho, ele espera que você, se tiver feito mal a alguém, cara, ressarça ele 4 vezes mais. Esse é o evangelho de Cristo. Qual evangelho você tem pregado para a sua mente, irmão? Qual evangelho a gente tem se enganado? O evangelho das nossas vontades ou o evangelho de Cristo? A gente precisa da centralidade de Cristo na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Não é o teu entendimento e a tua opinião que vai fazer você entrar no céu, que vai fazer você adquirir a vida eterna. É o que Jesus está esperando que a gente faça. É a postura que Jesus está esperando que a gente tenha. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então entenda isso. Estamos falando sobre cura, sobre um bálsamo, estamos falando sobre Cristo. Já existe um remédio que foi enviado do céu. Você precisa entender, de verdade, o Evangelho não é um livro de conselho. Jesus não veio na terra só para te ensinar. Jesus não é um homem que só serve para ser consolo. Irmão, Jesus ele precisa ser o centro e bagunçar a nossa vida inteira. Irmão, se for conselho, a gente concorda e discorda. Sabe uma coisa no discipulado que é muito difícil para a nossa alma, para a minha carne, ouvir? A pessoa senta na mesa conosco, pastor, então, tem essa questão, essa, aí você, bom, acho que deveria ser assim. Não, pastor, eu sei. Então? Não, mas isso eu... então?
Não, isso aí eu já sei também. Irmão, então, posso ir para casa ficar com meu filho? Só que às vezes a gente acha que a vida com Cristo é assim. A gente está vivendo algo com o Senhor vai fazendo algumas coisas na nossa vida. Não, Deus, isso aí eu já sei. A gente está na mesa, no discipulado com Cristo. Não, mas isso aqui poderia ser dessa forma. É como se Deus falasse assim, cara, então faz do teu jeito, pô. Estou aqui perdendo meu tempo. Deus não faz isso não, tá, irmãos? Isso aqui é o Saulo. Então a gente precisa saber como nós estamos sentando na mesa com Cristo. Lembra que na minha imaginação eu falei, cara, você tropeçou em Jesus e Ele está diante de você. O que você vai fazer, irmão? Você vai vender tudo, e esse vender tudo é renunciar às suas vontades? Ou você vai continuar com, não, Jesus, eu acho que poderia ser dessa forma. Não, mas você não sabe o que eu passei. Não sei o que você passou, Deus falando. Não, mas eu acho que, irmão, a gente precisa ter um entendimento muito claro. Encontrou Jesus, ouviu Jesus, entrega os pontos. Amém, irmão? Encontrou Jesus, cara, entrega tudo. Para tudo que você está fazendo. É por isso que quando a gente ministrou essa canção aqui, Faz-me morrer para as coisas desse mundo, a gente só canta isso, irmão, com entendimento, com as nossas vontades, com as nossas emoções, com o nosso espírito, quando a gente encontra Jesus. Essa é uma canção, cara, que já é... Sim, os nossos períodos de adoração nos marca pelo menos uns 15 anos. Por quê, cara? Porque isso é uma declaração de amor que a gente faz para Jesus, que às vezes a gente faz embalado pela melodia, mas a gente esquece o que nós estamos declarando. Irmão, faz-me morrer para as coisas desse mundo é você encontrar o campo e vender tudo que você tem. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Porque em alguma parte da canção ele fala, é como um bálsamo em minhas feridas, é isso? Como um unguento em minhas feridas. Irmão, você está querendo cura, mas você não está querendo morrer para as coisas desse mundo. Existem curas na nossa vida que elas não são curas físicas. São curas espirituais. Sabe aquilo que muito fala de doença psicossomática? Existem coisas que reverberam na nossa alma que está vindo do Espírito. A partir do momento que a gente se entrega para Jesus, a gente vive curas no nosso corpo físico. Só que isso já é conversa para outro capítulo. Mas, irmão, a gente precisa ter maturidade de quando nós formos curados completamente o sozo de Cristo, que cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. A gente vive a plenitude de Deus. Só que às vezes a gente se esquece que nós fomos chamados para viver a plenitude de Deus mesmo na terra. Amém, irmão? Você não foi chamado para padecer, cara. Quem padeceu foi Cristo, Ele já fez tudo. Você lembra que a gente acabou de ler aqui em Isaías 53? Cara, Ele foi tirado como o pior de todos. Esse não precisa ser você, irmão. Existe uma realidade no mundo espiritual que você precisa tomar posse. Uma realidade de governo, uma realidade de autoridade, uma realidade de domínio, porque foi isso que Deus estabeleceu para o homem lá na eternidade, lá no Jardim do Éden. Amém? Você está entendendo? Então, por que eu e você, nós ainda estamos aquém do que Deus quer para nós? Alguns outros testemunhos que nós temos ouvido, e de fato estamos ficando assustados e felizes. Cara, irmãos parando cursos normais da vida para ouvir a voz do Senhor, alguns trocando de emprego, largando o emprego, começando a empreender. Por quê? Porque eles estão ouvindo Jesus, cara. E eles estão entrando no lugar de governo, autoridade e domínio. Amém, irmão? Não é a economia da terra que te governa. Não é o Deus desse século que te governa. Não é Mamon que te governa. É Deus, cara. Cristo precisa governar as nossas vidas. E quando a gente entra de cabeça nesse campo, quando a gente vende tudo que a gente tem, cara, por mais que a nossa perna trema e dê frio na barriga, a gente sabe quem está junto conosco. A gente sabe para onde nós estamos seguindo. E, irmão, de fato, eu quero compartilhar isso no Espírito para que você pegue no Espírito. Nós precisamos ser esse tipo de igreja. Porque como nós falamos no domingo passado, nós precisamos ser cura para essa geração.
Mevan Campinho precisa ser cura para esse bairro, para essa cidade. Mas a gente não vai ser cura sendo governado pelo Deus desse século. A gente precisa, e nós vamos ser cada vez mais uma igreja de pessoas que não pensam com a cabeça na terra. Homens e mulheres que pensam com a cabeça no céu. E vão começar a fazer coisas que escandalizam a terra. Por quê? Porque nós não somos da terra. A terra vai ficar escandalizada conosco. Por quê? Nós estamos com a cabeça no céu. Amém, irmão? Você recebe isso? Vamos nos movimentar com a cabeça na eternidade. Nós vamos mesmo estar com os pés na terra, mas com a mente em Cristo. Sabendo que, cara, o mundo está dizendo para a gente ir para a direita, mas o céu está mandando ir para a esquerda. E todo mundo vai começar a nos tirar de maluco. Irmão, nós precisamos ser esse tipo de igreja. Senão a gente não faz diferença, irmão. Amém? Você está comigo nessa? A gente, você pode ter certeza, algo que domina muito o nosso coração, cara, é um nível de fé que não é o nível de fé normal. Porque nós podemos muito bem termos uma crença, mas a crença não nos leva a ver o Senhor. Nós precisamos ter um nível de fé. A fé nos faz ver o Senhor. Amém, irmão? Então, cada vez mais a gente precisa pedir para que o Senhor eleve o nosso nível de fé, para que a gente deixe de ser crente. Quem está disposto a deixar de ser crente aqui, irmão? Você está disposto de verdade? Irmão, chega de ser crente, vamos ser filho. Chega de ser crente, vamos ser discípulo. Se alguém perguntar, cara, qual é a tua religião? Tu fala, cara, minha religião é Cristo. Cara, qual é a tua igreja? Cara, minha igreja é Cristo. Cara, o teu pastor? Cara, meu pastor é Cristo. Cara, aí é Cristo, irmão. Tudo aponta para Cristo. Amém? Você entende isso? Porque se você apontar para Cristo, Cristo vai te apontar qual é a igreja. Se você vê Cristo, Cristo vai te apontar qual é o pastor. Se você vê Cristo, Cristo vai te dizer onde é o teu trabalho. Irmão, mas às vezes nos falta Cristo. Nos falta só o básico. Nos falta só tudo. Amém, irmão? Você entende isso? Então, como o entendimento de bálsamo e cura, Ele levou sobre nós, sobre si, todas as nossas enfermidades. Ele já levou, irmão. Existe uma vida de liberdade para mim e para você. Existe uma vida onde nós não seremos mais cativos das mesmas coisas. Cara, a gente tem ministrado sobre família e uma das coisas que martela muito meu coração é declarar e profetizar que você não vai viver o que os seus pais viveram. Você não vai viver, cara, o que a sua geração passada viveu. O que eles viveram, se foi bom, glória a Deus, você vai avançar, irmão. Você vai viver coisas maiores. Amém? Você recebe isso? Por quê? Porque nós somos famílias benditas do Senhor. E famílias benditas do Senhor não vivem uma bênção meia boca. Irmão, se o meu pai viveu bênção X, eu vou viver bênção 2X. E o meu filho, 3X. E o filho do meu filho, 4X. Por quê? Porque é isso que o Senhor declarou sobre nós. Porque nós temos muito claro sobre a iniquidade. Não, a iniquidade visita até a 3ª e a 4ª. Bom, mas existem bênçãos, 100 maravilhas que visitam até a 1000ª. Até a 1000ª. Mas o nosso cérebro caído só nos lembra as coisas ruins e a gente se esquece o que Deus já fez por nós. Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, irmão. Amém? Você recebe isso? Então eu profetizo, cara, se você é um cara cabeçudo, se você é um cara que não pensa direito, eu declaro, o Senhor levou sobre si a tua limitação intelectual. Você não vai ficar preso onde seus pais ficaram. Ah, na minha família ninguém se forma, todo mundo para no meio do caminho. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A gente acha que enfermidade, irmão, é lepra. Enfermidade é tudo que não provém do Senhor. Ah, eu acho que eu sou burro. Ah, eu acho que eu sou lerdo. É enfermidade. Ele levou sobre si. A gente precisa tomar posse dessa realidade, cara. Amém, irmão? E você tem domínio para governar sobre tudo. Sobre tudo. Existe essa realidade sobre nós, cara. Não tem como a gente ficar aquém. Eu estou inquieto com a gente pensar que é uma igreja no subúrbio. Nós falamos isso aqui no início do ano. O que vai sair de lá? Irmão, o que vai sair do campinho? Nós somos um lugar, um bairro, talvez você foi criado num lugar, irmão, que ninguém dá nada, irmão. Ninguém dá nada. Só que a gente não está aqui para provar nada para ninguém. A gente está aqui para ser o que Cristo quer que a gente seja. Se você for o que Cristo quer que você seja, irmão, você vai explodir nessa terra. Você vai ser um dos maiores.
Só que quando a gente fala ser um dos maiores, você pensa em prosperidade e ser rico. Mas é só você ser pleno, irmão. É só você saber quem você é, o que você nasceu para fazer. É só você ter a tua identidade firmada. É sobre isso. Não é sobre você ter muitos recursos, por mais que isso seja lícito. Amém? Você entende isso? Então, o remédio ele já foi enviado do céu, porque pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 4. Se você abriu, diz amém. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmão, aqui ele já começa falando no presente. Amém? Você recebe isso? Toda lágrima ele enxugará. Você precisa trazer isso como realidade para você. Irmão, a gente precisa pegar a Bíblia e saber que a Bíblia é o jornal mais atual do que as notícias de amanhã. Sabe amanhã que vai sair no jornal que você lê, no e-mail que você recebe, nas notícias, no não sei o que, news? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E a Bíblia está falando para nós aqui, ó, que ele enxugará. Não é que ele enxugou. Você não vai ficar com uma impressão de Deus que ele só faz no passado. Ele continua curando no presente. O mesmo Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje. Amém, irmão? E é o mesmo Deus que vai fazer na vida do teu filho amanhã. Só que às vezes a gente lida com o evangelho de ficar baseado no passado. Irmão, o passado é como se fosse uma fundação para nós. Mas o Senhor está esperando que a gente, a partir dessa fundação, construa um World Trade Center. A maior construção do mundo. Amém, irmão? O passado é o nosso fundamento. Para quê? Para você construir algo maior. E hoje o Senhor nos relembra. Cara, eu vou enxugar todas as lágrimas. Fica em paz. Eu sou o Deus que continuo fazendo. Na sua família, na vida dos seus filhos. Eu sou o Deus que faço, cara. Eu sou o Deus que estou mexendo. Eu sou o Deus que estou controlando. Eu sou o Deus que estou cuidando dos seus. Eu sou o Deus que estou na sua vida tirando o que não é meu e colocando o que é meu. Eu sou esse Deus. Só que às vezes a gente fica achando que o que está acontecendo na nossa vida é acaso. Irmão, não existe acaso para quem é filho. Não existe coincidência para quem é filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que e vivem segundo o... Você vive segundo o propósito, irmão? Você ama Deus? Tudo está cooperando para o bem, cara. Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? Irmão, a gente precisa conseguir dar controle à nossa alma. Senão a gente vai perder o que Deus já está fazendo na nossa vida. Você precisa falar como Davi falou: aquieta, ó minha alma, que ainda hoje eu louvarei o Senhor. Irmão, sabe os problemas que estão aí pairando na tua mente? Cara, a tua oração precisa ser: aquieta-te, ó minha alma, porque ainda hoje eu louvarei ao Senhor. Irmão, você pode levantar suas mãos e declarar isso? Porque uma das principais curas sobre a nossa vida tem que ser na alma. Então declara sobre isso, irmão. Declara sobre a sua vida: aquieta, ó minha alma, que ainda hoje eu louvarei ao Senhor. Irmão, isso precisa ser declarado todos os dias na tua vida. Porque você pode estar aqui muito convicto, amanhã a tua alma pode acordar abatida. Qual a oração que eu tenho que fazer, pastor? Aquieta-te, ó minha alma. Por quê? Quem vai adorar o Senhor é o Espírito que está aqui dentro, já é pronto. Irmão, não vamos viver pelas nossas vontades e emoções. Pelas nossas vontades e emoções a gente não acorda para trabalhar. A gente não levanta da cama. A gente não faz o que a gente tem que fazer. Mas mesmo assim a gente faz. Por que para o Senhor a gente negocia? Por que para o Senhor a gente pensa duas vezes? Amém, irmão? Você entende isso?
Cara, isso tem pegado meu coração de verdade. Principalmente quando eu falo para homens. Quando eu sento na mesa com alguns homens. Cara, se você tivesse que trabalhar em 8 empregos, você faria. Se você tivesse que vender bala no sinal para sustentar a tua casa, você faria. Por que para o Senhor, cara, você negocia, mano? Irmão, por que para o Senhor a gente pensa 2 vezes? Por que para o Senhor é difícil a gente acordar quando o despertador toca? Mas se for para a gente fazer uma renda extra, a gente consegue. A gente dorme mais tarde, a gente deixa de almoçar, a gente faz o que tiver que fazer, irmão. Mas para o Senhor a gente, cara. Irmão, vamos lidar com a bondade do Senhor, mas vamos lidar também com a justiça do Senhor. Vamos começar a pedir para o Senhor aquilo que nós temos semeado. Irmão, se não semeia, não pede, Ele não vai dar. Amém? Você está entendendo isso? Vamos voltar para o texto. 21. Qual versículo que eu falei? 4. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Amém? Você recebe isso? No versículo 5 ele diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço todas as coisas novas. Amém, irmão? Você acredita de verdade que o Senhor está fazendo todas as coisas novas na tua vida? Cara, o Senhor, Ele está mexendo na tua vida no fundamento, cara. A gente acha que o Senhor vai fazer coisas novas do jeito que a gente está. Ele não vai fazer. O versículo 4 termina dizendo: porque as primeiras coisas passaram. Irmão, talvez o que a gente fez para chegar até aqui foi muito bom, mas já passou. O Senhor está querendo fazer coisas novas. O Senhor está precisando resetar a nossa forma de enxergar o Evangelho. Ele está precisando resetar a nossa forma de enxergar a igreja, a comunhão. Ele está precisando resetar a nossa forma de enxergar a prosperidade e bênção. Para Ele fazer tudo novo. Amém, irmão? Porque Ele precisa fazer tudo novo, como nós falamos semana passada. O que é o novo do Senhor? É algo sem precedência. A gente está acostumado com o novo do Senhor a ser parecido com o que Ele fez na vida dos nossos pais. Não, quando meu pai estava sem sair daqui, cara, o Senhor veio e fez isso. Irmão, na tua vida não vai ter precedente. Não fica tentando achar um fio do passado para você entender o que foi feito, não. O Senhor, Ele vai fazer tudo novo, do zero. Eu gosto de pensar, pelo menos na minha vida, vai ser tudo novo, único. Irmão, na tua vida vai ser tudo novo, único. Na minha vida vai ser tudo novo, único. Para de achar que vai ser igual, irmão. Para de ficar querendo pegar carona no Cristo dos outros. Procura o que Cristo está liberando para a tua casa, para a sua vida. Porque o que Cristo vai fazer na tua vida é novo e é único. E a gente precisa sentar junto e começar a compartilhar o que Cristo está fazendo na tua vida. Só que a gente está acostumado a pegar carona no que Cristo está fazendo na vida dos outros. Cara, isso aqui, eu concordo, está fazendo isso. Está fazendo isso na minha vida, irmão. E na tua, está fazendo o quê? Qual é a percepção de Cristo que nós estamos tendo para essa hora? A gente precisa se ajuntar aqui e sermos aquecidos para durante a semana a gente perceber o que Ele está querendo fazer na tua casa. Irmão, não é porque o mês de maio nós estamos falando sobre famílias benditas que no mês de junho a tua família vai deixar de ser bendita. A tua família é bendita desde quando ela foi gerada. Só que às vezes a gente, não, agora minha família é bendita, porque, irmão, entra no Senhor e toma posse na eternidade o que Deus já falou sobre a tua casa. Vamos parar de ficar à mercê de uma palavra, à mercê de uma imposição de mãos. Vamos parar de pegar carona no Cristo dos outros. Cristo está querendo fazer algo novo e único na sua vida. E isso também é uma cura que a gente precisa ter no nosso interior, irmão. O que, pastor? Parar de ser dependente. Parar de esperar uma solução vindo de alguém de fora. Enquanto Cristo está falando assim, cara, você já tem tudo aí dentro. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer por você. Irmão, existe um lugar de maturidade que nós estamos sendo chamados nessa hora. Maturidade. Não é ouvir o que a gente gosta. É fazer o que a gente precisa. Amém, irmão? Você entende isso? Então, no versículo 4, versículo 5.
Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmão, o que está pautado no teu coração, nas tuas vistas? Infelizmente, tem pautado aos nossos olhos a nossa realidade, talvez passada. Sendo que a gente se esquece. Cara, o passado já ficou para trás. Existem coisas novas. A gente está preso muito no que aconteceu, irmão. A gente tem o hábito de achar que a nossa vida... Não, foi assim com fulano, foi assim com ciclano, foi assim. Irmão, eu estou aguardando o de repente de Deus para eu viver algo novo e único na minha vida. O que está escrito diante dos teus olhos? O que você tem escrito para a tua alma? O que você tem declarado sobre a tua casa? O que você tem declarado sobre a tua realidade? Irmão, eu estou gravando no meu coração o que o Senhor tem liberado para nós. O quê? Que Ele está fazendo novas todas as coisas. Que Ele está vindo com cura, um bálsamo de Gileade sobre a minha vida. E eu não vou ficar à mercê. Porque, irmão, triste coisa é Deus nos chamar para alguma coisa específica e a gente ser mais do mesmo, a gente ser só mais um. Irmão, eu não quero ser só mais um. Eu profetizo que você não será também. Sabe, aqui na nossa igreja, você não será só mais um líder de PG. Irmão, você não é mais um. Sobre você existe uma palavra viva, cara. Sobre você existe uma unção preciosa. Como nós já ministramos aqui, a partir do pastor Rodrigo, inclusive, uma unção que despedaça jugos está sobre você. Só que a gente fica aquém, cara. Não, eu não consigo, não, eu não posso. Irmão, anula isso sobre a tua vida. Por quê? Porque o Senhor está fazendo tudo novo de novo. Tudo novo de uma forma única, de uma forma única. Só que a gente está muito apegado no passado, cara. Não, eu já vivi 10 anos de igreja, eu acho que Deus já vai fazer desse jeito. É por isso que Ele não faz, cara. Nós perdemos a expectativa no que Cristo pode fazer. Irmão, eu quero orar e declarar que você volte a ter expectativa por o que Deus vai fazer. Que você volte a ter uma ardente expectativa. A gente já fez muito, Marina vai lembrar, muitos anúncios aqui na igreja. Irmão, que você tenha muita expectativa para o nosso ajuntamento. E por muito falar, a gente parou de ter. A gente achou que isso é só uma frase. Irmão, a gente precisa vir para os nossos ajuntamentos com expectativa do que o Senhor vai fazer. Liberar, porque não é sobre a reunião no Mevan Campinho. É a partir do Mevan Campinho, mas é a cura que Ele vai liberar na tua casa. É a cura que Ele vai liberar sobre os teus filhos. É a cura que Ele vai liberar no teu casamento, no teu trabalho. Amém, irmão? Porque, de fato, cara, eu estou ficando muito impactado, não sei qual é o teu testemunho, mas de uma forma muito simples, através de irmãos preciosos, que eu não vou falar aqui o nome. Cara, a gente tem feito um rebuliço lá no nosso trabalho. Cara, que tem gente ouvindo a palavra de Deus e assim... Ô, Rodrigo, fica de pé aí, cara. Tua esposa também, por favor. Anderson, ora com ele lá, cara. Cara, eu quero declarar sobre a sua casa. Você é um evangelista, mano. Existe muita gente se achegando na sua casa. Você passou por coisas muito complexas, cara. Mas Deus te guardou para essa hora, velho. Você não é comum, cara. A sua casa não é comum. Descansa que os seus filhos estão guardados no Senhor. Vocês não são mais uma família. Vocês, de fato, serão tirados como os esquisitões. Porque te conheceram de uma forma e não vão te conhecer daqui para frente se não for pelo Espírito. E hoje nós, como igreja, cara, queremos enxergar vocês pelo Espírito. Vocês são evangelistas para essa hora. Mesmo com pouco tempo de evangelho, vocês estão se deixando ser moldados pelo Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas na tua casa, mano. Profetizo isso em nome de Jesus. Vocês são especiais para o Senhor, cara. Continua deixando o Senhor moldar vocês, o teu casamento. Continua deixando Deus moldar a tua vida, cara. E o Senhor vai fazer grandes coisas sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê nisso? Cara, nós seremos uma igreja que a gente vai ser bálsamo onde a gente estiver, mano. A gente não vai ser uma igreja de ajuntamento. Foi legal. Não, a gente tem que sair daqui querendo impactar lá fora, cara.
E a nossa igreja vai se encher, sabe de quê? Não é por causa da nossa mídia. É porque nós vamos escandalizar quem está lá fora e as pessoas vão perguntar, cara, o que está acontecendo? Cara, Deus tem feito algo... Não, mas tem feito aonde? Vamos lá, vem ver. Amém, irmão? Amém? Porque nós precisamos ser a carta que o mundo vai ler, cara. Isso é frase que algum evangelista já falou. Mas às vezes a gente fica na frase de um evangelista. Bom, vamos trazer para a realidade para nós. Cristo espera que nós sejamos a carta que o mundo vai ler. E a gente precisa trazer isso como realidade. Amém, irmão? Você recebe isso? Então o Senhor, Ele está fazendo tudo novo. Novo e único. Assim como nós falamos, Renato, semana passada, sobre cura no corpo físico, existe cura na alma, e o Senhor também está nos curando no espírito. Amém? Você recebe isso? E para a gente encerrar, pedir você para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, você lembra que nós falamos que o homem vendeu tudo que tinha? Depois nós falamos sobre a mulher. Nós exemplificamos isso como coisas públicas e radicais. Aqui, a mesma passagem, o mesmo contexto. Coisas públicas e radicais. Um cego, mendigo, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele ouviu que era Jesus no caminho. Irmão, às vezes a gente fica preso em algumas coisas que a gente percebe que é Jesus fazendo, a gente percebe que é Jesus nos chamando, mas a gente ainda tem a nossa reputação muito em pé. A gente acha que orgulho é só aquela coisa que a gente tem dentro do casamento. Só que Deus está querendo quebrar um tipo de orgulho que é espiritual. Dura cerviz. O quê? Quando nós vemos Jesus, a gente esquece da nossa reputação. A gente esquece quem a gente foi. A gente esquece o título que a gente tem. E a gente simplesmente faz o que precisa ser feito para a gente chamar a atenção de Jesus. Amém? Você entende isso? Aqui, o cego, mendigo, ele grita, cara, só porque ele ouviu Jesus passar. Irmão, na tua realidade, será que você é cego e mendigo? Será que você não tem visto Jesus passar? Ou será que o teu clamor não tem sido como Ele quer que você faça? Porque, irmão, às vezes a gente vive uma vida tão boa, onde a gente consegue botar comida na mesa, onde a gente consegue cuidar das nossas coisas, que a gente acha que a gente já não precisa mais clamar por Jesus. A gente aprendeu que a nossa oração pode ser uma oração silenciosa. A gente aprendeu que a nossa vida na igreja pode ser uma vida que vai no culto quando quer. Culto de meio de semana, esquece. A gente aprendeu que, cara, dízimo é só isso aqui e não mexe mais não. Irmão, quando a gente só escuta Jesus, a gente precisa entregar tudo que nós temos. Não existe reputação, irmão. A gente precisa ser o tipo do homem que faz como o cego fez. Porque, irmão, ler é muito poético. Jesus, tem compaixão de mim. Irmão, era um cego que só ouviu Jesus passar. Tinha uma multidão em volta, você viu no texto. Você acha que ele ficou assim, ó? Ei, Jesus, Jesus, Jesus. Irmão, tudo que ele tinha era uma oportunidade. Jesus! Todo mundo olhou, ei, E ele, Jesus!
Irmão, você precisa ver Jesus e parar de ficar com a maquiagem intacta. Você precisa ver Jesus e parar de chegar em casa do mesmo jeito que você saiu. Você precisa clamar por Jesus, cara, e começar a se lançar no altar ao ponto de falar: tenha compaixão de mim. Porque, irmão, se não for do jeito dele, não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. A gente tem que parar, como o pastor Luiz Hermínio fala, de ser o crentinho arrumado de domingo à noite. Irmão, eu posso me escandalizar com o que você faz. Jesus vai ver e vai falar: era isso que eu estava esperando. Eu posso olhar e falar assim: caramba, tá falando em línguas? Cara maluco, tá me atrapalhando. Jesus vai falar: era isso. Como nós vivemos aqui com os jovens e os adolescentes na vigília. Só que às vezes a gente tem mais liberdade. Os jovens. Quando só está o jovem. Irmão, a gente não tem que ter liberdade quando é o nosso nicho. Estou na reunião de homens, aí a gente libera, porque está só os homens. Reunião de mulher é... Irmão, não é o nicho, é a pessoa. Se Jesus está, esquece, irmão. Pode estar o presidente, pode estar o bispo, pode estar... Irmão, é Jesus, não interessa. Aquela mulher ali, cara, quando ela estava com perfume, todos os discípulos estavam sentados perto de Jesus. Todo mundo na etiqueta. Cara, ela entrou e quebrou a cena. E ela é lembrada até hoje. Irmão, de verdade, eu quero ser o tipo de homem que passa aqui na terra e continua sendo lembrado. Não pelo número de seguidores, mas pela forma de seguir a Cristo. Pela forma de, cara, aquele cara quando viu a Cristo, velho, ele foi mais honesto do que nunca. Cara, aquele cara ali, quando ele cruzou com Jesus mesmo, ele vendeu tudo que ele tinha. Cara, aquele cara ali, quando... Irmão, não sei o que você espera. Mas eu quero ser o tipo de homem que é lembrado pelo que fez quando viu Jesus. Que você, que a tua casa, que os teus filhos, cara, lembrem de você, não pelo que você deu, mas pelo que você entregou. Que os nossos filhos se lembrem de nós pelas renúncias que a gente fez quando a gente viu Jesus. Amém, irmão? Então a gente falou no domingo passado, cara, um vendeu o campo, a outra entregou o melhor nardo. Esse cara aqui, ele era mendigo, ele só tinha uma capa. E a capa ele deixou de lado. Bom, você consegue entender um mendigo entregando a capa? É tudo o que ele tinha. Ele entregou e talvez quando ele voltasse para o lugar que estava, porque ele era cego, talvez ele não ia achar o mesmo lugar. Talvez se ninguém roubasse a capa dele, ele não ia encontrar mais, porque ele era cego. Foi uma piada, gente. Foi péssimo, né? Mas é verdade. O cara largou a capa aqui. Aí ele foi andando para lá. Aí quando ele voltou para cá. Foi péssimo. Mas ele foi curado, amém? Então ele ia pegar a capa. Só que olha só, ele não se importou que ele só tinha uma capa. E eu fui ler. Você pega essa Bíblia de estudo, ela te explica bastante, é bem legal. Cara, a capa era onde ele guardava a graninha que ele pedia, as esmolas. E a capa era o lugar que guardava ele do frio. Então a capa era tudo que ele tinha, cara. Ele não tinha mais nada, irmão. Cara, de verdade, a gente precisa entender. Jesus, o Cristo, está esperando a gente entregar tudo que a gente tem. Cara, não é mais ou menos. Não é eu dou aqui e pego aqui. Não é jogo, barganha. Não é, irmão, é tudo. Se não for tudo, não adianta. Se não for tudo, a gente não vira um legado, um memorial para ser contado para a próxima geração. Se a gente continuar vivendo a nossa vida medindo com a nossa força, não é tudo, irmão. Se a gente continuar entendendo que o recurso que a gente tem, que a liderança que a gente tem, que o ministério que a gente tem é do Senhor e a gente não entrega, acha que é do nosso jeito, a gente vai ser só mais um. Bom, eu não quero ser só mais um, eu não quero que a minha família seja só mais um. E eu não estou falando isso com ambição de ser... Irmão, é só estar no centro da vontade de Deus. Que você esteja no centro da vontade de Deus. Ao ponto de você ver Jesus. Tropeçar em Jesus. Ou como cego, ouvir Jesus. Você escandalizar quem está em volta. Quem está disposto a isso, irmão? Quem está disposto a deixar de ser mais do mesmo?
Quem está disposto a parar de ser o crente 007 no trabalho? Cara, que os nossos jovens, cara, seja o tipo de jovem, os mais novos, que escandalizem a nós. Porque eles estão vendo um Cristo que talvez a geração passada, nós, mais velha, não está enxergando. Mas uma convicção que eu tenho, Cristo não vai deixar de fazer porque nós não estamos enxergando. É tempo da gente voltar. Voltemos ao início. É tempo da gente fazer o caminho de volta, olhar para dentro. E observar a nossa vida. Se o que Deus está querendo liberar, a gente está deixando passar. Porque, irmão, nós tivemos aqui o pastor Jean. Nós tivemos aqui domingo passado. Nós estamos ministrando esse domingo. O que você vai fazer essa semana, irmão? O pensamento vai ser do mesmo jeito? As entregas serão do mesmo jeito? O teu devocional com Cristo vai ser do mesmo jeito? A gente precisa olhar para dentro, cara, e ver o que o Senhor está esperando de nós. Ele não quer que a gente continue no mesmo nível. Amém, irmão? Você está aí? Então, vamos lá. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, cada vez, gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, a partir do momento que você tirar a tua reputação e não se importar com o que os outros estão falando, Jesus para e se inclina para você. A gente está esperando solução em algumas coisas que a gente está querendo que Deus faça do nosso jeito. A gente está esperando o Senhor intervir na nossa vida, a gente ainda muito posturadinho. Existe uma vida com Cristo que é uma vida sem reputação. Porque Jesus se fez escárnio por nós. E a gente está querendo ser o bonzão. Não, vou esperar Jesus fazer. Vai ter que fazer desse jeito aqui. Não, para de botar Jesus na parede. A gente já aprendeu isso aqui. A primeira revelação que você precisa ter sobre Deus é: Ele não é gente. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Ele só não é gente. Já começa por aí. Ele não vai sentir pena do teu problema. Ele não vai pensar como você pensa. Ele não é gente. É uma mente que pensa macro, pensa grande. Pensa de uma forma que a gente nem entenderia. É como a gente já falou aqui. Se a vontade de Deus para ser cumprida na tua vida precisa fazer sentido, já não é mais a vontade de Deus, é a tua vontade. Você não tem que entender a vontade de Deus, irmão. Você tem que obedecer. Amém, irmão? Então, aqui, a gente vê no versículo 48, 49. Parou Jesus, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Você consegue perceber como que são as pessoas, o mundo espiritual? Primeiro eles te repreendem. Depois, na minha imaginação, com deboche não, mas com ironia: não, tem bom ânimo. Ah, mas antes estavam mandando calar a boca. Agora estou falando para eu ter bom ânimo. Bom, você precisa entender, você vai entrar numa fase com Cristo, quando você vê-lo, você vai começar a entrar em crise. A tua alma, pessoas ao teu redor, talvez dentro da tua casa, dá uma segurada. Você está muito louco. Você está muito doido, não é assim também. Não, calma, mede esforços. Você já se decepcionou antes. Cara, a igreja não é isso tudo. Não, você não tem que voltar não, porque você vai se frustrar de novo. Quando você não dá ouvido, você continua fazendo. Aí você recebe um favor do Senhor. As pessoas já, tem bom ânimo. As mesmas pessoas que falaram mal agora estão falando: tem de bom ânimo. Nessa hora, para tu olhar e falar: apartai-vos de mim. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Existe uma guerra espiritual que você vai traçar, que você vai travar. Quando você der o primeiro passo, muita coisa vai começar a dar errado. Qual é a minha oração? Não desista. Como nós ministramos aqui essa canção: em tempos de guerra, nunca pare. Então, irmão, quando a coisa fica mais difícil, mais acirrada, cara, relaxa. A gente, quando trabalha com preparação física, existe uma coisa que se chama microciclo, macro e meso. Quando você está perto de uma competição, cara, é a fase que tu está mais bem condicionado. É fácil tu estar correndo mais, mas é porque você está pronto para entrar na competição. Você está pronto para vencer.
Entenda, na tua vida. Porque, sabe aquela coisa que falam assim, ó? A arte imita a vida imita a arte? Sabe, você já ouviu essa frase? O mundo espiritual imita o mundo terreno. Quando você estiver vivendo muita pressão, irmão, só sustenta. Aguenta firme mais um pouco, você está pertinho de vencer, cara. Você está pertinho de entrar na prova e vencer. Só que, infelizmente, a gente foi ensinado a, quando tiver muito difícil, cara, dá uma segurada. Desiste. Não vai dar. Você já fez muito. Você já jejua 2 vezes na semana, não precisa 3, não precisa 5. Não, você já está muitos dias na igreja, não precisa... Não, você já está... Irmão, quando tiver mais arrochado a coisa, mais pegado, é a fase que você tem que continuar. Pastor, é a fase que eu tenho... Só continua o que você já está fazendo. Porque o diabo só quer que você desista, pare no meio do caminho. Amém, irmão? Você entende isso? O diabo, ele não tem poder para te vencer, cara. O diabo só tem poder para te parar. Você precisa entender e tomar posse dessa realidade. O diabo já foi vencido na cruz. Ele não vai te vencer nunca mais, você recebe isso? Mas agora te parar ele pode. E você tem uma escolha, decidir ou não. Ouvir o que ele está falando ou não. Amém, irmão? Então, para a gente terminar, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Você pode ficar de pé no teu lugar? Irmão, nessa noite, é como nós já temos ministrado desde o domingo passado. Existe um campo, Jesus apareceu diante de ti. Jesus está dentro de uma reunião e você tem um nardo e você entra. Jesus está passando num caminho, você é cego e você o grita. Ok, esse é o primeiro estágio. Segundo estágio. O que queres que eu te faça? Irmão, o Senhor, Ele está perguntando nessa noite o que você quer que Ele faça. Amém? Quem crê nisso? O Senhor, Ele está fazendo essa pergunta para você nessa noite. E nós temos uma concepção de cura. Só que eu vou voltar lá no início. Lembra que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades? Amém? Ele levou sobre si todas. E às vezes nós, como cegos, mendigos, à beira do caminho, a gente só quer que o Senhor nos torne a ver. E aqui Ele fala: a tua fé salvou. A tua fé te salvou. E você já sabe que esse salvar é sozo. É salvação na alma, no corpo e no espírito. Jesus, o Cristo, nessa noite está diante de você, perguntando o que você quer que Ele faça. Você vai responder. E Ele vai retribuir com um bálsamo de Gileade em todas as áreas da tua vida. Você crê nisso? Irmão, Deus, o Deus que cura, o Jeová Rafá, Ele não está aqui para curar apenas teu corpo físico. Ele não está aqui apenas para curar a tua crise de ansiedade. Ele está aqui para curar a tua vida. Ele está aqui para te colocar num lugar de plenitude. Cara, Ele está aqui de verdade para te salvar. Irmão, é muito mais do que você espera, cara. É muito mais do que o problema resolvido que você está querendo que aconteça. É Jesus aparecendo diante de você e falando: a tua fé te salvou. Mas, irmão, aí tem um comando para nós. O cego, quando ele recebeu a cura, ele seguiu Jesus dali em diante. Irmão, quem está disposto a seguir Jesus daqui em diante? Mas é seguir Jesus do jeito dele. Seguir Jesus com as normas dele. Seguir Jesus do jeito que Ele quer e não do jeito que nós fomos ensinados a entregar. Então, nessa noite, Ele quer curar, Ele quer fazer. Mas Ele quer saber se depois da cura, você vai segui-lo completamente. Completamente. Então, eu queria pedir, cara, que você colocasse a mão no teu coração. E nesse ambiente, cara, a gente fizesse uma oração. Você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao teu coração.
E de fato, com os olhos da fé, eu quero profetizar que Jesus, cara, está aqui diante de ti. E Ele está perguntando, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Bom, você pode fechar os seus olhos agora e imaginar Jesus diante de você, te fazendo essa pergunta. Porque, irmão, às vezes nós temos facilidade de nos vermos como um cego mendigo, mas a gente não tem facilidade de ver Jesus diante de nós. Então que nessa noite, cara, com os olhos da fé espirituais, você veja Jesus diante de você. E é como se fosse uma oportunidade única de você ser curado completamente. Cara, eu quero profetizar que você vai sair daqui com uma cura completa na tua vida. Com uma cura completa na tua vida. Como nós já ministramos aqui, áreas de carência estão sendo saradas agora. Áreas de carência, cara, de verdade. Sabe aquela necessidade de autoafirmação? Sendo curado pela presença de Cristo. Sabe aquela crise de ansiedade? Aquele coração acelerado para tomada de decisões? Aquele coração acelerado diante de algumas conversas? Aquele coração acelerado quando entra num lugar, aquilo te dá um gatilho? Cara, o Senhor está aqui para levar sobre Ele todas as suas enfermidades. E Ele está perguntando, o que queres que eu te faça? E você pode responder o que te acomete. Se você responder da forma certa, Ele vai te curar por completo, irmão. A gente não está falando sobre uma cura paliativa para depois você voltar a ser um pedinte. Porque o cego deixou de ser cego e deixou de ser mendigo. Nessa noite, nós estamos deixando de ser cego e deixando de ser mendigo. E a gente deixa de ser um homem e uma mulher que precisava de cura para passar a seguir a Jesus e ser cura para outros. Amém, irmão? Você crê nisso nessa noite? Então faça a tua oração nesse lugar, em nome de Jesus. Abra sua boca, irmão. Jesus está diante de nós. Toma posse disso, cara. Vamos parar de ficar aquém. Vamos parar de ser mais do mesmo, irmão. Vamos parar de ser normal, irmão. Vamos entrar num lugar com Jesus onde a gente não tem reputação. Onde a gente vê Jesus e fala, Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Irmão, que você possa fazer essa oração nessa noite. Faça essa oração nessa noite em nome de Jesus. Nos poucos minutos que nos restam, mas nós vamos precisar fazer essa oração. Porque melhor do que a gente falar é o Espírito nos convencer. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo.